Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais um curso de formação. Hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho para perícia contábil e eu tenho a grande satisfação de lecionar essa matéria para vocês. Eu espero que eu seja um veículo para que você consiga fazer esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento na sua carreira. Eu sou a professora Estela Campos e o meu Instagram é @estela.campos com dois S's, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os objetivos desse curso. Eu vou ministrar a parte teórica de forma super simples e didática, para que você compreenda o que compõe o direito do trabalho, mas de forma que você vai aplicar no seu dia a dia, de forma que você vai conseguir verificar os institutos que você realmente precisa entender para ter um desenvolvimento ainda melhor na sua carreira. Eu vou explicar também como funcionam, na prática, os aspectos trabalhistas que são apresentados no direito do trabalho. Eu vou explicar aqui de forma super prática como que funciona, obviamente, na teoria e trazendo para o mundo real, vamos dizer assim, no direito do trabalho. O que acontece no dia a dia de um fórum trabalhista. Eu também vou guiar vocês na aprendizagem por meio dos casos concretos. Então, nós vamos verificar vários exemplos que eu vou trazendo durante o curso para que você consiga fixar melhor essa matéria e aplicar quando se deparar com ela no exercício da sua função. Eu também vou te auxiliar a identificar e se diferenciar no mercado de trabalho das perícias, porque, assim como o IBCAPA se preocupa ativamente com a formação dos alunos, nós estamos fazendo isso para que você tenha um desenvolvimento ainda melhor e possa se diferenciar no mercado de trabalho, entendendo melhor como é que funciona a área trabalhista que vocês vão trabalhar ativamente e lado a lado com o Poder Judiciário. Então, é muito importante que vocês saibam como trabalhar na Justiça do Trabalho, como fazer essa comunicação com o advogado, como fazer essa comunicação com o juiz e como fazer essa comunicação com os constituintes que vocês vão auxiliar aí por meio dos cálculos trabalhistas. Então, eu espero que eu consiga trazer esse conhecimento para vocês e contem comigo nessa caminhada. Bom, quais são os requisitos básicos para que vocês consigam entender esse curso do Direito do Trabalho voltado para as perícias contábeis? Você precisa ser formado em administração, ciências contábeis, economia ou curso tecnólogo da área de finança. Você tem que ter interesse por se aprofundar na área trabalhista para conversar melhor com o advogado e com o juiz, nos casos em que você atua, porque essas pessoas vão te ajudar e vão te demandar de uma forma que você vai ver que não é brincadeira. Tenha interesse em melhor entender o direito para se diferenciar na atuação. Tem muitos peritos trabalhistas que não entendem como essa comunicação que envolve os cálculos trabalhistas é importante para que você consiga se diferenciar no mercado de trabalho. E é isso que nós estamos fazendo aqui com o curso Direito do Trabalho para os Peritos Contábeis. E eu queria também propor que você conhecesse melhor a área trabalhista para que você possa expandir a área de atuação, não só como perito, mas também como assistente técnico, que é uma função essencial para os cálculos trabalhistas aí no início da petição inicial, para você conseguir elaborar um laudo muito mais robusto, muito mais aprofundado e muito mais técnico. Então, vem comigo para aprender melhor o que é o direito do trabalho aplicado aos peritos contábeis, para que você consiga se destacar e se diferenciar nesse mercado. E eu gostaria, antes, de me apresentar. Eu sou Estela Campos, eu sou advogada empresarial há mais de 10 anos, eu sou mestre em Direito pela PUC Minas, sou pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e em Docência com ênfase jurídica. Eu sou professora de Direito e Processo do Trabalho, eu sou professora em Privacidade e Proteção de Dados, eu sou especialista e consultora na Lei Geral de Proteção de Dados, que tem sim um impacto imenso nessa área de perícia. Eu sou partner e co-founder da Estela Campos Consultoria e Privacidade, que é a minha consultoria em empresarial e trabalhista, voltado também para a LGPD. Eu sou vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Minas, que é o estado onde eu resido, e membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB. Inclusive, sou mãe, tenho 2 pets e um marido sensacional. Essa sou eu. Eu já me disponibilizo desde já para que vocês consigam
todos os meus contatos, ao final da aula eu vou passar para que vocês consigam esse contato e o meu suporte 24 horas por dia. Podem me demandar que eu estou com vocês nessa. Então, iniciando aqui a nossa aula 1, eu gostaria de trazer um pouco sobre o que é o contrato individual de trabalho. No contrato individual de trabalho, nós temos dois tipos de relação aqui dentro do direito do trabalho, que são as relações de trabalho e as relações de emprego. A relação de trabalho é o gênero da prestação de serviço da pessoa física a outro indivíduo ou a empresa. E a relação de emprego é a espécie de relação de trabalho em que consiste o vínculo jurídico, ou seja, a relação por meio de um contrato individual entre a empresa e o trabalhador. Então, para a gente visualizar melhor, a relação de trabalho seria o gênero e que a relação de emprego seria a espécie. E nós vamos tratar aqui das duas formas, mas com ênfase nas relações de emprego, que é o que vocês vão mais verificar aí na Justiça do Trabalho, nas demandas trabalhistas. E quais são os requisitos de uma relação de emprego? Nós temos aqui 5 requisitos que são essenciais para configurar essa relação de emprego. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a um processo trabalhista, mas toda vez que fala de vínculo de emprego, esses 5 requisitos são obrigatórios para que você consiga identificar e realmente configurar o vínculo trabalhista, que é ser uma pessoa física, ou seja, necessariamente essa prestação de serviço, ela deve ser realizada por uma pessoa física, uma pessoa natural. Não tem como a gente falar de relação de emprego falando de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Outro requisito muito importante é a questão da pessoalidade, que o contrato é intuito persona, que a gente chama. Ou seja, somente pode ser realizado pelo empregado contratado. O empregado contratado para prestar serviços para o empregador só pode desenvolver as atividades ele mesmo. Então, ele não pode delegar. A partir do momento que ele possa delegar, essa já desconfigura a relação de emprego, tá? A não eventualidade é a prestação que não pode ser esporádica, ela deve ser obrigatoriamente habitual. Se ela passar a ser esporádica, é aquela coisa de intervalar e tudo, já fragiliza a relação de emprego. Mas vamos ver que tem contratos que permitem que essa eventualidade aconteça e continue o vínculo. Mais para frente a gente vai verificar. Outro requisito importantíssimo é a subordinação. A subordinação é o empregado estar sujeito às ordens e ao poder de direção do empregador que o contratou, desde que lícitas. Isso é muito importante. Se o empregado se deparar com algumas questões ilícitas durante o seu contrato de trabalho, ele pode sim se recusar a seguir essas ordens. As ordens têm que ser lícitas, ou seja, elas têm que ser válidas, elas não podem ser contra a lei. Essa subordinação ela pode acontecer de maneira direta, ou seja, o empregado seguindo as ordens do empregador de forma ostensiva, de forma direta, ou por meio de algum terceiro vinculado. Eu contrato uma terceirizada para poder prestar o serviço para mim e dependendo do contrato, eu que faço a gerência desse contrato. Inclusive, isso é um elemento que fragiliza muito a relação de emprego, que a gente vai verificar mais para frente, que isso pode sim levar a, digamos assim, a uma forma ilícita de contratação de empregado que deveria ter sido contratado por carteira assinada e não foi. Outro requisito e último que identifica uma relação de emprego é a onerosidade. A prestação de serviço ela tem que ser obrigatoriamente remunerada, ela não pode ser voluntária e pode ser feita em dinheiro ou outro instituto que represente, que expresse em dinheiro. Então, esses 5 requisitos são essenciais para a configuração da relação de emprego. Retomando, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Caso numa ação trabalhista vocês visualizarem que está faltando algum desses requisitos, provavelmente, na hora de fazer uma perícia técnica, vocês vão encontrar dificuldades de fazer um cálculo com relação às verbas trabalhistas. Claro que o juiz, na hora que ele vai fazer a nomeação do perito, ele já fala como que vai ser essa prestação
da perícia, mas não são todos os juízes que fazem isso. Então é bom vocês saberem para onde que vocês precisam ir caso a petição inicial fale de vínculo de emprego. É aqui que vocês vão identificar se realmente vai ter ou não essa formação do vínculo.